As notícias do estado e de Maringá na palma da sua mão e onde você estiver. Paraná Portal. Economia, política, esportes e o agronegócio. As últimas notícias sempre atualizadas e em primeira mão. Paraná Portal, o seu portal de notícias de Maringá e região. Acesse paranaportal.com.br/Maringá. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast Meu Melhor Corpo. E hoje eu tô com uma convidada especial, a Paula Manoeira, que é fisioterapeuta. E o assunto vai ser um assunto que eu acredito que muita gente de repente não conheça, que é a microfisioterapia. Então, tudo bem, Paula? Tudo bom, seja prazer. Bem-vinda. Obrigada. A sua área de atuação, então, principal é a microfisioterapia. Isso, eu sou formada em fisioterapia, né? Fiz pós-graduação em terapia manual, mas no decorrer da graduação, no decorrer da pós-graduação, eu descobri a microfisioterapia, me apaixonei, fiz tratamento para mim, porque foi uma descoberta, e aqui estou 10 anos com ela. Então, a princípio, você fez um tratamento em você mesmo e Sim. deu certo. Porque eu só descobri a microfisioterapia fazendo tratamento pra mim. Porque quando eu terminei a faculdade, eu tive uma urticária muito grande, terrível. E não sabia o que era, de onde vinha, nada. E então, durante a pós-graduação, o professor viu o jeito que eu chegava. A urticária, eu ficava com o olho enorme, a boca, o rosto, aquelas placas. Sim. E no final do dia não tinha mais nada. Então, ele me atendeu e me orientou a procurar o tratamento. E no outro dia eu amanheci sem nada. De um dia pro outro? De um dia pro outro. Olha só. E aquilo lá pra mim foi mágico. Então, foi o que te fez apaixonar justamente por essa área. Foi o que me fez me apaixonar pela micro. E pra quem, assim, muita gente não sabe, o que é exatamente a microfisioterapia? Certo. A microfisioterapia, ela é uma terapia manual. São sutis toques sobre o corpo. Toques aí de 5, 6 gramas. Que procura identificar a causa, a origem dos sintomas ou da doença em si e estimular a capacidade que o nosso organismo tem de fazer este reequilíbrio, de fazer por si. Se chama autopoiese. Então, a micro, ela tem o objetivo de identificar o que está de excesso essa memória, né? O que foi que abalou este corpo, o que pode ter abalado. Pode ter sido um trauma físico, um acidente, uma queda, algo assim. Um trauma emocional, né? Alguma sobrecarga vibracional de ondas eletromagnéticas e tudo mais, ou tóxicas, né? Vírus, fungos, bactérias, tudo mais, algo que intoxicou. Eu vi que tudo fica gravado na célula, então, claro, um trauma físico, consequentemente, fica ali, né? Mas Sim. Até o emocional fica gravado na célula. Sim, é como se fosse quando a gente se corta, né? Fica ali o trauma físico, né? É aquela cicatriz exposta na nossa pele. O trauma emocional é a mesma coisa, só que fica do lado de dentro, a gente não tem acesso visual, né? Exato. Então, a microfisioterapia, 85% aí de nossas sobrecargas, de muitas doenças, ela está relacionado com um aspecto emocional, não somente um aspecto físico ou biológico, celular. E o emocional, se não tratado, ele pode depois acarretar alguma coisa exatamente física, né? Sim, pode levar. Então, assim, vale ressaltar, né, que a gente está falando aqui do emocional, mas a microfisioterapia, ela não substitui nenhuma terapia convencional. Então, ela não substitui a terapia com psicólogo em si, ou não substitui psiquiatra, não. É uma terapia complementar. Então, ela vem para ajudar o paciente no seu ganho, principalmente no seu autoconhecimento. Sim, a completar o tratamento. A completar, perfeito. É isso. E esses toques sutis que você falou, eles são bem leves. São. E você vai ali em alguns pontos, que são alguns mapas, né? Que depois a gente vai mostrar esses mapas. Só um exemplo para vocês verem. Então, com isso você consegue... É difícil imaginar, né? É porque, assim, a microfisioterapia, ela é muito diferente do convencional, da fisioterapia, aquele toque forte. Olha lá o mapa. Isso. Então, aqui é um exemplo de um mapa, né? De uma sobrecarga. Então, nós utilizamos na microfisioterapia tá aqui. Mais de 500 mapas, são muitos. São vários, então. Muitos. E cada uma, ele vai trabalhar uma informação em si. Então aqui, por exemplo.
Fora este aqui, esse daqui é um mapa de sobrecarga. Então, a gente procura identificar qual é o tipo de lesão, né? Onde que sobrecarregou, porque aqui neste mapa é como se eu tivesse 32 níveis aqui na horizontal, né? Tanto de um lado direito quanto esquerdo, tanto anterior quanto posterior. Então, Cada risquinho desse é uma linha que você segue. pode-se dizer que cada risquinho desse ele é um órgão ou uma glândula, Ah, tá? tá. Então, aqui eu vou saber qual órgão ou glândula que está sobrecarregada. E aqui eu tenho meus mapas de correção. Então, a partir do momento que eu sei que tem um bloqueio, eu vou procurar identificar o que é, onde está, para poder corrigir. Então, é como se eu Sim. precisasse mostrar para o corpo, né, onde está a cicatriz, onde que está a Sim. memória, em qual local, para poder estimular a correção. É como se eu precisasse mostrar a porta de saída para ele. E aí o próprio corpo se Aí o próprio cura. corpo depois ele entra nesse processo de reestruturação, digamos assim. Sim. E aí vem o processo de reequilíbrio. Cura, né, é uma palavra muito forte. Sim. Né? Então, envolve vários aspectos a cura em si. Então, eu prefiro dizer, para não cair em controvérsias muitas vezes, o reequilíbrio do corpo, seu bem-estar. Voltar ao bem-estar, voltar ao normal. Ao normal. Uhum. E ao seu estado de funcionalidade, né? Sim. Alguém que teve algum trauma emocional, por exemplo, qual parte que você consegue ver isso? Assim, não tem como... Não existe um só. Não tem como falar assim, é um trauma emocional, é um trauma físico, um trauma químico ou tóxico. São memórias que sobrecarregam o corpo. A origem, se for um trauma químico, físico, tóxico, a pessoa é que vai saber na hora o que ela passou. Mas, assim, o importante para a microfisioterapia é identificar o que está disfuncional. Se existe, né? Se existe, o que está disfuncional e estimular a correção do mesmo. Isso é muito interessante. E como que funciona? A pessoa fez uma sessão, normalmente quantas sessões que é feito? Sim. A quantidade de sessões, Matheus, depende muito, varia de pessoa para pessoa, né? Crianças, geralmente, como eu estava comentando antes, né? Crianças aí, eu atendi uma de 20 dias esses dias e eu atendi um outro bebezinho tinha 10 dias. Até bebê, né? Até bebês. Bebês são super receptíveis à microfisioterapia, né? Por quê? Eles não têm uma formação, assim, de uma crença, eles não têm uma questão limitante, não. A criança é livre, então eles são muito receptíveis. Por conta disso, crianças geralmente 1, 2 sessões, dependendo da queixa, porque ele veio. Ele já resolve, né? Adultos, geralmente 3, 4 sessões, dependendo também da queixa, do que levou. E quanto tempo dura cada? A sessão em si, ali, entre a pessoa chegar e ir embora, geralmente 1 hora, 1h15, porque eu converso bastante, né, pra gente poder entender. Sim. E muitas orientações. Né? Mas é mais ou menos esse tempo. Mais ou menos 1 hora. Isso. As sessões de microfisioterapia que são espaçadas, né? Então, a gente precisa respeitar um tempo, um limite do corpo. Então, geralmente, as sessões são realizadas ali a cada 30, 40 dias e aumentando conforme a necessidade. Tá. Não é toda semana. Não. O corpo, ele precisa de um tempo para poder se reorganizar. Para poder detectar aquilo e assimilar. E aí, sim, poder se reestruturar. Sim. Então, são sessões aí a cada 30 dias, depois a cada 45, 60, 90 e assim por diante. O toque sutil para você fazer o diagnóstico, para você conseguir saber aonde tem algum problema. Depois, para tratar, também é sutil? Ou muda? Tudo sutil, não. Continua do mesmo... Tudo toque sutil. Do mesmo padrão. O que, às vezes, dependendo, né, de mapa para mapa, né, de situação, é um toque um pouco mais, a gente chama de pegada óssea, né? Então, eu tenho que pegar o osso aqui. Mas aí é muito sutil também, nada, não dói. E o tempo tem algum tempo de duração? Tipo, cada toque você... Tem, porque depende do tecido que eu vou corrigir. Então, cada tipo de tecido, ele tem um tempo de correção. Então, por exemplo, tecido muscular, de origem muscular, né? Então, geralmente é 30 segundos, 20. Né? Tecido neural, ele é mais rápido. Tecido mucoso, ele é mais rápido.
Ah, e esse toque tem na cabeça também? Só no corpo, mas na cabeça? Em tudo. Da cabeça aos pés. No rosto? Tudo. Uhum. Porque não para microfisioterapia, não é muito o local onde minha mão está. Por exemplo, um paciente veio com uma queixa de dor no ombro. Uhum. Então, a dor no ombro ali, ela é importante, mas não necessariamente que eu vá trabalhar somente ali em torno do ombro. Eu vou Sim. trabalhar da cabeça aos pés. Porque para micro, não é onde a mão está, e sim o que está entre elas. Aí que entra, então, você faz o conjunto todo. Sim. Para poder ajudar a equilibrar uma região. Isso, para poder ajudar a equilibrar o sintoma, né? A queixa principal que a pessoa ela traz. Sim. Tem algum ponto, algum local que normalmente acaba se repetindo mais? Que você percebe? Não, né? Não. Cada pessoa ela é única, né? Então, Sim. cada pessoa ela vem com um sintoma, ela vem com uma queixa e vem com uma história, né? Com uma bagagem também. Porque tudo isso influencia, né? Então, desde o nascimento, do período de concepção, como que foi a gestação, como que foi o parto, como que foi a primeira infância, foi uma criança muito doente ou não, família e tudo mais, um contexto que influencia no ser de hoje. Exato. Você havia comentado que tem algumas fases que a gente fica um pouco mais vulnerável a sofrer algum problema de trauma emocional. Quais são eles? Essa a gente chama de janelas de vulnerabilidade, né? Essas janelas de vulnerabilidade geralmente é ali no período de concepção, né? Quando nasce, a primeira infância e alguns estágios aí do nosso desenvolvimento. E são Sim. períodos onde a pessoa ela está mais, digamos assim, aberta, vulnerável a tudo que acontece no ambiente, né? É como se ela estivesse mais exposta ao ambiente e isso é muito mais fácil dela absorver, porque é um período Sim. de aprendizagem, é um período que ela está como se fosse um livro aberto. Né? Sim. Então capta tudo que está acontecendo ao redor. O impacto pode ser maior do que seria normalmente se não tivesse nessa fase. Você comentou de vibracional também. Como que é? Tá. Sobrecargas vibracionais é praticamente tudo que nós estamos envolvidos. É né? energia. Então, são as ondas vibracionais de Wi-Fi, de telefone, de geladeira, de internet, antenas, né? Sim. Energia, essas antenas. Então, toda essa alteração, ela influencia também. Você diz que o celular não é bom você dormir com ele perto, né? Não, ele fica todo instante captando, né? Buscando rede, buscando mensagem. Então, são os males, né? Invisíveis. Eu vi uma reportagem que muitas pessoas colocam, assim, praticamente quase todo mundo, o celular no bolso. E teve um estudo que até chegou a comentar que poderia ser a causa de infertilidade e até problema de ereção em homem. Sim. Como pode? Pelo aquecimento, né? O aquecimento da bateria, Sim. por conta das radiações e tudo mais. Eu gosto de usar sempre um adesivinho, que ele é um bloqueador. De ondas eletromagnéticas. Ele não interfere. É mesmo? Mas ele funciona como? Se a gente for com um aparelho para poder medir a radiação eletromagnética dele, é praticamente zero, comparado com outros aparelhos que não tenham. E a radiação é alta, né? A radiação é alta. Então, por isso que a gente tem que dormir, né? Fora essa questão de radiação eletromagnética, tem todos os malefícios de barulho, de som, dessa luz azul do celular, né? Que a gente fica. Que também faz mal. Faz muito mal. Atrapalha todo o nosso ciclo. E hoje praticamente ninguém fica longe do celular. Não, olha aqui, a gente é praticamente dependente deles, né? Eu mesmo tenho 3. Nossa, olha. E anda tudo comigo. Nossa, é muito. Não dorme comigo também. É um problema, né? É um problema. Porque depois a gente quer uma mente tranquila, uma mente perfeita, em um estado perfeito de tranquilidade, né? Uma plenitude. Só que a gente não proporciona um ambiente. Não fica tranquilo nunca, né? Não. Toda hora fica ligado, até esperando dormir, uma informação, acontecer outra. Pois é. Claro, para ter uma qualidade de sono, você tem que então não ter nenhum aparelho eletrônico no quarto, né? Nenhum. E, claro, também nenhuma luz. Tem que estar totalmente escuro. E o celular, se for carregar, deixar em outro quarto. Em outro lugar. Longe de você. Tem gente que dorme com ele debaixo do travesseiro, né? Sim.
Aí Sem- piorou. Nossa, pior. É terrível. Isso é muito interessante. Eu sei que muita gente não a microfisioterapia não é uma novidade, né? Já existe faz bastante tempo, Sim, mas muita gente, eu acredito que ainda não conhece a fundo os sim. benefícios. Além de criança, eu vi que ela pode tratar até alergia. Sim. A microfisioterapia, ela existe, na verdade, há uns 35 anos, aproximadamente. Já faz tempo. Ela surgiu lá na França, com 2 fisioterapeutas. E ela veio aqui para o Brasil há mais ou menos uns 16, 15, 16 anos. Uhum. Então, aqui no Brasil, ela é nova. Então, é um bebê, um adolescente ainda. Sim. Mas que está caminhando. Alergia, sim, porque muitos tipos de alergias, ela tem um cunho emocional. Então, um exemplo, psoríase, né? A asma, né? Alguns tipos de asma aí, ela tem um cunho muito emocional. E até mesmo a urticária, que foi a que eu foi tive teu experiência própria. No teu caso, de um dia pro outro já melhorou? Foi, de um dia para o outro. Eu estava com essa urticária há mais ou menos uns 8, 10 meses. Ah, Que fazia foi tempo já. Foi um período de final de faculdade e início de uma vida fora da faculdade. O estresse. O estresse, total. E como minha família não era daqui, de Maringá, eu não sabia se eu ficava aqui, se eu voltava para lá. Então, Aquela indecisão, né? aquele conflito de separação total, né? E uma autocobrança absurda. Então, foi onde começou a aparecer. Começou pouquinho. Começou pouquinho, com algumas placas, né, no meu Uhum. corpo, e depois foi aumentando. E aí, de dia aparecia, à noite De sumia. noite sumia. E não tinha o que eu tomasse que ia resolver. Você chegou a tomar. Tomei tudo. Tudo que eu tipo de antialérgico. Fui em N médicos. Um médico ainda falou assim, olha, isso é emocional. E eu falei assim, ele não sabe de nada. Que emocional que é, sou perfeito, tudo perfeito. Pra você não era. Pra mim não era, caiu bem na minha testa. Pois é. E aí fui. Cheguei até meu pediatra, fiz dieta, fiz tudo, terapia. E mas nada não, deu certo. Nada resolveu. E aí, na faculdade, daí você fez você foi por curiosidade, pra ver como é que era. Eu tava fazendo pós-graduação. Ah, sim. Então, o meu professor da pós, ele viu o jeito que eu fazia de sexta à noite, sábado e domingo. Então, no sábado, ele viu que eu cheguei toda empelotada e no final do dia eu já tava tranquilo, tava bem menos. E aí ele me atendeu no final do dia. Ele falou assim, ó, fica aí um pouquinho que eu vou te atender. E demorou a sessão ou não demorou? Não, porque ele foi questão de 15, 20 minutos. Olha só. Então aí ele fez e mandou eu ir embora, tomar banho, dormir, beber bastante água. E aí no outro dia eu amanheci sem nada no meu corpo. E ao longo do dia não veio também? Não veio. E depois veio de outros dias? Não, porque daí logo eu fui fazer o tratamento. Então isso tá. foi no sábado, né, no domingo. Na outra semana eu já havia marcado a sessão e fui fazer. Foi aí que a semente ficou em você Foi ali. pra Foi seguir o esse caminho, né? Aham. E faz quantos anos que você tá atuando? Olha, que eu me formei fazem 11 anos Uhum. e fazem 9 ou 10 anos que eu estou com a micro. Porque em Nossa, seguida eu já comecei legal. a formação e logo comecei a E atender. já seguiu. Uhum. É muito interessante, porque de repente a pessoa... Aqui a gente já comentou bastante de ansiedade, toda essa questão da saúde mental, emocional. E muita gente toma remédio, se automedica. Uhum. Claro, a gente já comentou aqui várias vezes, né? A questão de seguir uma dieta bacana, de treinar. Mas a microfisioterapia, eu mesmo fiquei curioso. Uhum. Porque a gente sabe que tem a correria do dia a dia gera um estresse, né? Sim, total. Burnout. Serve para burnout também? Muito, muito. Nossa, o que eu notei que tinha pessoas que com síndrome de burnout, ou que estava levando burnout, principalmente quando entrou pandemia, que tudo foi para casa e aí você não segmentou, não separou mais, principalmente o ambiente que era de casa, que é lazer, né, proteção, do que o ambiente de fora, foi absurdamente. Isso é uma coisa que impactou a pessoa. De repente ela trabalha home office, mas talvez no quarto. Então ela dorme no quarto, trabalha ali
Não vai gerando uma coisa, uma ansiedade, porque você fica no mesmo lugar, Um né? conflito terrível, porque você não sai do lugar. O ambiente, ele acaba se tornando o ambiente do estresse, o ambiente do descanso, é o ambiente do repouso. Dá um Ele desespero. tudo dá um total desespero. É interessante você ter um local para você saber, não, eu vou ali porque ali eu vou trabalhar, né? E aqui onde estou é minha casa, e ali é um lugar de descanso, de proteção, de bem-estar, né? De alegria. Sim. Você muda o canal. Agora é hora de trabalhar aqui nesse lugar. É, Vou em casa, agora é hora de. Agora eu posso descansar. sim. Então tudo isso gerou. Eu acredito que todo mundo, mais adolescente, criança, sofreu bastante, né? Muito, Na pandemia. muito, muito, muito. E te procuram daí Procuro. pra ajudar. Então, adolescentes ali na fase do primeiro ano, ensino médio, que são fases de adaptações Uhum. e de cobranças maiores também, né? Sim. Onde começa a mudar a maturidade, mudar a concepção. Então, é onde tem uma grande procura. E tem dado muito certo com eles? Tem. Adolescentes é um máximo trabalhar com eles. É. Porque eles são bem comprometidos naquilo e entendem e fazem. Porque, como eu disse, né, a microfisioterapia, ela não age sozinha. Você precisa ter Sim. uma alimentação legal, você precisa ter uma higiene de sono legal, você precisa fazer atividade física. Então, quando eles entendem, eles se comprometem muito legal e sentem o resultado. Né? Então, E gostam. Gostam. E às vezes não querem parar, né? Não. Eu tenho adolescentes que estão comigo. Hoje já tá entrando na fase. Já tá na faculdade, então já tá na fase Sim. adulta, né? Mas que começou comigo ali com 15 anos, naquela fase de rebeldia e tudo E mais. tá até hoje. E está até hoje. E sente. Falou assim: ó, você vem quando você sentir que precisa. Então Sim. dá aí 2 meses, 3 meses, 4 meses, me liga. Você Aí vai lá e faz E aí uma. Faz a sessão. Sim. E também, claro, porque não dói, né? Não dói nada. A pessoa sai muito bem, sai relaxada de Sai lá. relaxada já daquela sessão. Sim, Já na primeira sessão já vê uma diferença legal. sim, Até na questão do burnout. sim. O burnout, ela tem um cunho mais profundo, né? Sim. Então, não somente com a micro, um burnout diagnosticado, instalado, vai se tratar. Então, a gente precisa de acompanhamento com terapeuta, né? Com psiquiatra, que dá o diagnóstico. Uhum. Muitas vezes, dependendo do grau aí de burnout, precisa de medicamento. Então, a microfisioterapia, ela vem para complementar. E o paciente, eu falo que ele voa nos tratamentos. Ele ganha muitos passos. E a pessoa que começar a fazer o tratamento, ela precisa parar com alguma medicação? Por exemplo, se ela estiver tomando Ritalina, né, para TDAH ou Veivance ou alguma coisa que é forte, um pouco mais forte, precisa parar? Não, eu sou totalmente ética com isso, né? Eu não mudo nenhum medicamento, isso é com o profissional que passou. O que acontece, né? O que aconteceu recentemente? Quando a gente faz a terapia, o nosso organismo, ele busca um reequilíbrio. Então, às vezes, aquela dose do medicamento, ela passa a ser excesso para a pessoa. Ah, sim. Porque a gente fizemos a micro, e aí o organismo dele se adapta e continua com aquela mesma dose de medicamento. Então, aquilo lá, ela pode ser um estressor. Então, a pessoa pode começar a manifestar outros sintomas de excesso de medicamento mesmo. Então, Isso é tem que ajustar a dose. Isso é interessante, porque algumas pessoas começam com uma dose, isso acontece até bem basicamente assim, com cafeína, né, com estimulante. Começou ali tomando talvez 100 miligramas, aí já o corpo acostuma, passa para 200, depois 300. Sim. Fazendo a microfisioterapia é uma maneira de você Desmamar. Desmamar. Então, Exato. por exemplo, essa semana não, foi mês passado, há uns 40, 45 dias. Eu atendi uma criança de 8, 9 anos, na qual ele estava tomando uma dose X de Ritalina. Né? E aí fiz a sessão. No decorrer da semana, o corpo dessa criança foi se adaptando, foi se ajustando aos estímulos que foram dados. Sim. Então, a mãe me falou 15 dias depois, Paula, ele ficou muito agitado, mais irritado, eu quase te liguei, mas aí deu 15 dias, diminuiu um pouco a dose do medicamento e o corpo dele se adaptou, ele voltou à criança que ele era. Porque o que foi que aconteceu? Teve uma reação, uma interação. Então, diminuiu um pouquinho a dose, ele se adaptou.
o corpo dele foi se reequilibrando pro lado bom, né? Uhum. E aquilo passou a ser demais. Aquela Sim. dose que antes não era muito, passou a ser. Passou a ser. Isso é interessante. E, sim, isso é muito bom. É porque é o que a microfisioterapia lá procura. Traz a homeostase, a normalidade pro Sim, corpo, o né? reequilíbrio. O reequilíbrio. Tanto o emocional, o mental, o físico, é o conjunto. O que estava disfuncional, ela busca essa funcionalidade e às vezes o que nós estamos colocando de fora para dentro fica em excesso. Então a gente precisa ajustar as doses depois. É muito interessante, porque vai diretamente na onde eu acredito que é o melhor lugar para trazer o reequilíbrio, que é fazer o teu próprio corpo Produzir, né? Produzir. Fazer. Uhum. Sim. Sim, porque nosso corpo é uma máquina perfeita. Tá tudo ali, né? Nós temos a resposta. capacidade plena de tudo, então tá tudo aqui. O nosso corpo, ele tem. Que às vezes a gente precisa ajustar uma dose ou outra. Né? Não podemos ser hipócritas de falar assim, então, já que ele produz tudo, não preciso tomar nenhum tipo de medicamento. Mas às vezes tem alguma deficiência química, algo que precisa ajudar. Né? Então, precisa ajustar a dose, mas o seu corpo, ele tem essa capacidade. Mas é bom falar isso e as pessoas conhecerem a microfisioterapia, porque eventualmente a pessoa tá tomando alguma medicação para ansiedade, né? E aí pode ser que ela acabe aumentando essa dose ou até tomando mais coisa por cima. Sim. É aí que tá o problema. É aí que está, né? É o excesso. Então, antes de vir pra cá, eu estava atendendo uma pacientinha que eu já atendo ela há algum tempo, mas ela teve um pico de ansiedade. Então, ela falou assim, Paula, agora eu volto pro meu medicamento, que eu já havia feito desmame. Eu falei assim, olha, então você vai conversar com o seu psiquiatra, mas vem aqui que vamos dar estímulo para poder ajustar. Ela passou por algumas situações difíceis. Sim. Então, fez o ajuste, trabalhou aquelas memórias difíceis, o corpo dela já se reorganiza e talvez ela nem precise de voltar pro medicamento. Ou se ela estiver tomando 2, ela pode acabar podendo diminuir a dose, tirar um. Uhum. Que muita gente faz isso, né? Sim. De acabar tomando mais coisa por cima. Picos de pânico. Pânico. Pessoa que tem Pânico é ótimo. Eu tive, só para ressalvar, salientar sobre essa questão do medicamento, eu tive um paciente que ele, se não me engano, ele tinha 63, 64 anos e ele tomava 3 medicamentos para o coração. Então, são 3 tipos de medicamentos para pressão. E aí, quando eu comecei a atendê-lo, ele começou a ter pressão baixa, logo depois da segunda sessão, tomando os 3 medicamentos. Aí retirou 2 medicamentos para pressão, a pressão dele estabilizou. Ou seja, boa parte do medicamento, talvez ele não precisaria estar tomando. Talvez ele não precisava ter tomado tanto tempo 3. Uhum. Se tivesse feito antes, né? Se tivesse feito antes, exato. E é um erro grande a pessoa ir tomando mais coisa e de repente, não tá dando certo, acostumou e toma mais. E vai indo. A gente vai tentando, né? O fisiológico, ele vai tentando criar adaptações, meios para poder manter aquele equilíbrio. E muitas vezes ouvir o corpo, trabalhar com essa sutileza, né? Tirar este excesso de memórias, essa sobrecarga, ajuda. E demais. Então, sim. E tem muita gente que tem crise de pânico, né? Então, pânico, muita gente. Principalmente agora, que parece que o tempo não dá conta de fazer nada, o tempo cada vez mais escasso e aquela cobrança absurda de que tem que dar conta de tudo, tem que ser a mulher perfeita, o marido perfeito, o dono de casa, empresário, cuidado, tudo. Então, é um excesso que coisa, né? É humanamente impossível. Chega num ponto que não dá. Não dá. Se for querer fazer tudo. Não dá conta. Ou quer fazer tudo e faz tudo meio que mal feito, ou vamos pôr limites e trabalhar uma coisa de cada vez, né? Exato. Porque realmente aí acaba trazendo algum problema pra você, ou emocional, ou até físico, né? Sim, social, emocional, físico, tudo. Olha, junto a uma pessoa que chega até você, talvez, vamos dar um exemplo se você já teve algum caso pra citar, que de repente estava com síndrome com pânico, tendo crises, ou com uma ansiedade muito forte, ou até depressão, junto com a microfisioterapia, você chegou a associar alguma outra coisa?
Porque você não usa nenhum equipamento. Não, Né? na microfisioterapia não. O que eu falo sempre, né, que é muito importante enfatizar aqui, principalmente você por ser personal nutricionista. Sim, Eu falo que a atividade física, ela é um braço e uma perna para qualquer tipo de, nem digo tratamento, mas para você ter uma qualidade de vida. sim. Então, independente da queixa que a pessoa ela vem para mim, a ansiedade ou dor ou o que for, a atividade física ela é fundamental. Então, tem que praticar Em conjunto. em conjunto. Então, eu falo que, tô com pânico. Vamos, atividade física. Você não tá conseguindo ir pra academia, vamos começar fazendo em casa, mas Alguma coisa. o corpo precisa movimentar. Nós somos seres animais. O nosso corpo ele precisa de movimento. É dinâmico, É né? Você tem que dinâmico, estar a em gente tem que movimento. ter. E onde tem movimento, tem vida. É uma das Sim. bases da microfisioterapia. Como a gente procura? É célula por célula, aqui muito sutil o movimento, né? E se a gente for exacerbar isso daí, onde tem movimento, tem vida. É. Então, o corpo ele tem que se movimentar. O nosso corpo, ele se cura ou ele consegue voltar ao equilíbrio em movimento, Sim. de forma dinâmica, Sim. não parado. Precisa. Não, parado só vai fazer você andar pra trás. Não vai te levar pra frente, não vai ajudar em nada. Não, de jeito algum. E- Então, como você estava falando, né, sobre o pânico. Atividade física é fundamental, ter uma alimentação legal, ter uma nutrição, né, uma alimentação que vá contribuir para o aquele seu estilo de equilíbrio, vida. para aquele estilo de vida. Não é mudando assim, da água para o vinho, é de uma hora para outra. Se a pessoa está em um estado, ela não vai mudar para aquele estado perfeito de cardápio de um dia para o outro. Não vai. É pouco Não. a pouco. Mas é o pouco a pouco, e o pouco a pouco lá é ótimo. Né? Sim, é aquele limite, você sempre tentar buscar o seu melhor. Sim. De repente, o seu melhor hoje não é melhor que de outra pessoa, ou é melhor que outra, mas não se comparar Sim, também. Né? Não, de jeito algum. Às vezes o nosso 100%, hoje foi 100% e ok. Ontem foi 30% e tá ok também. Tá ok E também. vamos lá, bola pra O frente. importante é não parar. Não pode parar. Atividade física, alimentação. Não, na meu consultório, a gente tem outros tipos de terapia que eu gosto de associar. Quais? Então, por exemplo, florais de Bach, eu gosto sim. muito. A aromaterapia e a utilização de laser e LED. Como que é do laser e LED? Você coloca onde? Tá, a potência, né, do laser e LED são algumas potências diferentes para a gente poder trabalhar órgãos e regiões diferentes. Então, eu utilizo o capacete de luz de LED e algumas placas de luz de LED. E o ILIB que coloca aqui no pulso. Então, por exemplo... Inibe? ILIB. ILIB? É o quê? É uma luz de laser de baixa potência que a gente coloca aqui sobre Coloca, a artéria tipo, radial. Ah, tá. Sobre a artéria Bem radial, isso. Para ter uma distribuição sistêmica, né? Sim. Então, o laser, ele tem a propriedade de aumentar e melhorar a nossa oxigenação. Então, o principal objetivo dele é aumentar a nossa capacidade respiratória celular. Então, aumento de ATP, aumento de energia. Isso é uma coisa que é muito importante, né? A respiração Muita celular. respiração celular. A tua célula conseguir trazer o oxigênio, isso cura, né? Ajuda demais em tudo. Ajuda muito. Então, o que eu utilizo esse daqui, né? As placas, né? Dependendo de caso para caso, né? Mas geralmente a gente coloca ali para ter um processo de desintoxicação do organismo sobre os órgãos emunctórios, que é intestino, fígado, rins, né? E a Sim. parte pulmonar para trabalhar essa respiração. E o capacete que eu tenho que a gente coloca na cabeça. Então, são um capacete com algumas espículazinhas que se adapta, né, ao nosso couro cabeludo, porque o cabelo, o pelo, né, ele inibe a irradiação, ele é um protetor. Então, umas espículas que ela se acopla bem aqui ao nosso crânio. Fica paradinho ali. Fica paradinho com uma potência, né, uma potencial de ação lá, que consegue emergir na nossa região cerebral. Aí fica quanto tempo, por exemplo, com o capacete? O capacete ele tem um tempo fixo de 15 minutos, Ah, tá. né, mas pode ser utilizado várias vezes por dia. Ah, tá. Não precisa ser uma vez por mês. Não. Pode ser mais daí. Não, pode ser mais. E daí depende de caso para caso, de sintomas, de reação de pacientes. Né? Então, um exemplo, uma paciente que sofreu um AVC ou tá com Alzheimer ou Parkinson, um Parkinson, então tem muita inflamação ali das células beta-amiloides, né? Então, o capacete, por ter aumento da respiração celular, né? Aumento da oxigenação, ele diminui a inflamação,
Então, é um uso mais contínuo. 2, Sim. 3 vezes por dia ali, que é Aí interessante. a pessoa usa em casa. Usa em casa aí. Usa em casa. Uhum. Os outros não. Os Esse, outros não. o que coloca na Ilib, artéria, não. você usa com você. Uso lá na clínica, Durante a sessão. durante daí. durante a sessão, se precisar, ou depois, ou antes, Sim. ou um terceiro dia, né? Um outro dia. A pessoa fez um exemplo. O tratamento, ela vai e faz uma sessão a cada 20, 30 dias. Junto com isso, se for colocar em conjunto os aparelhos, daí, por exemplo, o capacete pode usar todo dia. Pode. Esse que coloca na artéria, daí é até quantas vezes por semana? Até 3 vezes na Até 3? semana. Mas tudo depende, Depende, né? da pessoa. Não Sim. tem um protocolo, né? Você Porque vai medindo ali, cada conforme a um necessidade. individual. Isso. Porque não tem um protocolo ou um tipo de resposta. Isso vai muito do teu feeling, né? Aquilo de você mapear. E claro, ao longo do tempo você vai ficando cada vez melhor nisso. A gente vai conhecendo, né? Tendo também parâmetros de avaliação. Uhum. Então, tudo é avaliado, utiliza alguns protocolos de avaliação. Mas o mais importante para mim, do meu ponto de vista, é o sinal clínico da pessoa. Né? É o que ela Sim. apresenta, como ela se comporta e como ela está. Quando a pessoa chegou em você, por exemplo, eu cheguei lá. Aí você faz algumas perguntas para mim, para saber se eu tenho algum trauma psicológico, alguma coisa assim. Daí você pegou alguma coisa ali. Não necessariamente nas perguntas Nessa anamnese, que né? tem se eu vou identificar se tem algum trauma ou não, né? Mas na amnese eu faço todo um questionário para saber como você está e entender Sim. como que foi o seu desenvolvimento até hoje. Desde criança, né? Desde criança. Porque a queixa, né, o objetivo ali de tudo, a pessoa sabe o que vai fazer. Tá, o que eu posso te ajudar, Paula? Ó, com enxaqueca terrível. O negócio Ela não já sai fala. aqui, já fala. É. Então, ó, eu acabei de atender antes de vir pra cá. Eu estou com uma ansiedade terrível. Um ruído das minhas unhas, não paro quieta, parece que eu tô com fraqueza. Assim, bom, Olha. então tá. Então, hoje cedo que eu atendi 2 bebês. Então, um bebê com dificuldade de amamentação, com dificuldade ali na adaptação dos leites, e a outra criança porque ficou muito tempo na UTI. Então, foram 20 e tantos dias de UTI, né? Depois mudança de casa e tudo mais. Então, E o bebê deixa você fazer o toque certinho? deixa, é uma delícia atender criança. Não se mexe? Se mexe, mexe. criança não para. Ele levanta, senta, né? É uma sessão mais lúdica. Não é uma sessão que a criança fica lá deitada. Paradinha esperando, não. Imagina. Não fica. Criança não para. A partir de, acho que talvez de 5 anos, daí já fica mais quietinho. Fica. Ó, hoje, a partir de 3 anos já fica. Já entende, já fica entende, quietinho fica ali. tranquilinho. Uhum. Não fica com medo. Não, porque eu deixo a sala bem aconchegante para criança, né? Então tem muitos brinquedos, é muito colorido, então deixo eles, não atendo de jaleco. Né? Sim, porque assusta um pouco. Porque assusta. Então deixo as crianças bem à vontade para isso. Essa questão que a gente falou da oxigenação ajuda, claro, até em curar câncer. Então quanto mais, né, o organismo tiver essa capacidade de as células de conseguir realmente trazer mais oxigênio, mais capacidade de fazer o recovery, né? O retorno ela tem. Pois sim. é. Aí dentro disso, a gente sabe que a atividade física ajuda Sim. a uma dieta sem muito açúcar. Sim, carboidrato, açúcar, né? Tudo transforma em açúcar. E gordura, ou seja, uma dieta balanceada ajuda também. Fazendo uma combinação talvez assim, bem completa. Então, tá fazendo atividade física, tá seguindo uma dieta, começou a fazer as sessões de microfisioterapia e, de repente, pode usar algum suplemento. Eu consigo citar, pelo menos 2 aqui, que ajuda também na oxigenação. Que um deles é a coenzima Q10, Sim, que ajuda é bem. ótimo. Você já... Sim, porque o que o laser, o LED faz é mais ou menos o que a coenzima Q10 faz. Mais ou menos assim. Porque a coenzima Q10 ela vai lá e ajuda no suporte de ATP, de energia, de respiração das mitocôndrias, né? Exato. E o que o capacete, o luz de LED faz é isso. É aumentar a sua respiração celular ali, através da organela das mitocôndrias, né? Aumenta o fluxo, no caso, o fluxo cerebral, se a gente for colocar na cabeça, né? Mas aumenta o fluxo do órgão,
e aumenta toda a sua oxigenação, diminui a inflamação. O conjunto e tudo mais. todo. Todo um conjunto, o conjunto da ópera ali, né? Então, e pegando esse gancho da coenzima Q10, eu vou aproveitar aqui para falar da nossa linha de suplementos, que é a linha Signature Series. E justamente na creatina, que é o Kratos, a creatina da nossa linha, tem também, eu fiz questão de colocar a coenzima Q10. Então, é para ajudar você aí. Então, é a creatina que tem a coenzima Q10, tem também biotina e a palatinose. Tudo isso para ajudar, para potencializar a absorção dela no teu organismo. Então, assim, claro, cada pessoa tem um objetivo. Então, não vai saindo tomando tudo que você vê pela internet por aí. Vai atrás do nutricionista, um médico que vai estudar o teu caso de forma individual, que é o que a gente está falando hoje aqui, é sempre de forma individual, para saber exatamente o que você precisa tomar para melhorar a tua performance. E a creatina, ela ajuda bastante realmente para você ter mais força, até na cognição, para idosos é excelente. Enfim, aí tá o Fênix, que é o emagrecedor, que tem também cúrcuma, tem morosil. Então, o nosso site, como eu dei o recado, o Júnior lembra ali, eu dei o recado no podcast passado, que estava demorando muito, ele já está quase saindo, então o e-commerce já está quase pronto. Até semana que vem, eu acredito que já vai estar tudo beleza. Mas você encontra eles na Academia WM, que fica na Avenida Pedro Taques, número 1008. Aí está o telefone para você entrar em contato. Então, esse conjunto todo é uma coisa que realmente vai fazer uma diferença enorme na pessoa. Sim, sim. E, exato, né? De forma totalmente individualizada. Porque ninguém é cópia um do outro. Cada ser é único. Né? É único na sua existência, é único na sua digital, no seu CPF, tudo é único. Tudo. Então não tem como o que deu pro vizinho, deu pro outro, o que serviu pro amigo, vai servir pro outro também. Exato, não tem como a mesma dieta que a tua vizinha fez, você pegar e fazer. Não. São seres totalmente diferentes, são pessoas diferentes. Exato. Tanto é que tem mais de 500 mapas daquele que a gente mostrou aqui. Sim. Só aquele já tinha um monte de coisa, 500. Sim, são muitas informações, porque cada ser, ele é único e cada pessoa, ela vive, né, a sua vida com a sua percepção, com o seu, assim, com o seu lado da história, né, com o seu ponto de vista, que é muito diferente do ponto de vista do outro. Sim. Isso precisa ser muito respeitado, eu acho que em todos os sentidos, né? A gente comentou que a microfisioterapia pode ajudar a alergia respiratória, da pele. Tem mais alguma coisa que você lembra que a gente pode incluir? Olha, de diversos... Vamos dizer assim, né? Que não tem contraindicação. Isso eu ia te perguntar. Tem alguma contraindicação? Não. A microfisioterapia em si, ela não tem contraindicações. O que acontece? Todos podem fazer. Então, desde um caráter para poder melhorar um sintoma, melhorar alguma questão que esteja incomodando, uma enxaqueca, um distúrbio intestinal, não está funcionando bem, ou uma dor de estômago, alergia, infecção de urinas, enfim, como um caráter preventivo. Então, a gente trabalha muito na prevenção também. Não somente em algo que está instalado, mas principalmente, né, na prevenção. Na prevenção. Que é você evitar de ter. Por exemplo, você teve aquela fase que você terminou a faculdade, estava sozinha, sem seus pais, aí começar a entrar no mercado de trabalho, que foi onde gerou aquele... Foi o meu boom de estresse, porque eu não sabia se eu voltava para casa dos meus pais, ou se eu ficava aqui, ou o que eu ia fazer? Tudo novo. E o estresse lá no teto. Né? E aí aquela autocobrança, tipo, e agora? Sou adulta. Então, tenho que me virar. E nessa fase, se você tivesse assistido um podcast igual de hoje, você teria feito de forma preventiva, talvez. Sim, de forma preventiva. Eu acho que a imaturidade do momento era muita. Então, se tivesse tido acesso a informações, a entender que não precisa colocar a carroça lá na frente dos burros. Sofrer por antecipação. Muitas talvez a maioria das nossas preocupações, do nosso estresse, é com o que vai acontecer. Com aquilo que a gente acha que vai acontecer. E
quase nada daquilo que a gente acha que vai acontecer acontece. Aham. É um Sim. sofrimento à toa, É um né? sofrimento por antecipação absurda. Absurdo. É. É o que eu comentei já aqui, nessa questão de energia. A gente tem, como exemplo, a fé e o medo. Os dois são intangíveis. Você não pega na mão, nenhum. Você não vê, você não consegue ver a fé e nem o medo. Por que normalmente, naturalmente, a gente pende para ter medo das coisas, né? É uma tendência negativa, não Pro é? lado ruim. É o ser humano. Aqui a nossa tendência, É, eu falo que a nossa tendência animal é tender o nosso ao negativo. cérebro parece que é igual um burro bravo. Ele vai sozinho pro lado ruim. Você tem que ficar fazendo força, que puxando puxar ele pro lado bom. pro Não, lado vem pra cá. bom, para acreditar no positivo e seguir Exato. adiante. Isso, você também gosta dessa parte de energia? Sim, eu sempre falo, né, que a gente é um triângulo, né? A gente é Sim. corpo, né, mente e é espírito. Então, É. um não vive sem o outro. E a gente precisa sempre estar balanceando esse triângulo aí. Não dá pra somente cuidar de uma ponta ou da outra. Sim. Mas tem que ter o equilíbrio. Tem que ter esse O equilíbrio. equilíbrio, ela é tudo. É. Então você está num estado de vibração, pensando coisas boas, você consegue atrair isso para você. Sim. E vive com muito mais leveza, não é? Sim. As coisas ficam mais leves. Porque dificuldade sempre vai ter, né? É. A dificuldade, o passar por a barreira sempre vai ter. É a maneira com que nós olhamos aquilo lá é que vai fazer a diferença. Não é o que acontece com você, mas como você reage. Aquilo. O mesmo problema pode acontecer com você e comigo, por exemplo. Uhum. Você reage de um jeito, eu reajo de outro. Mas aí que tá. É aí, por isso que cada ser é único, né? Que cada Sim. um tem um ponto de vista, cada um tem um ângulo. Então tudo depende de como que cada um vai viver, né? A sua percepção daquilo lá. Sim. Se a situação foi legal ou se não foi legal. E o que vamos tirar daquilo lá? O que eu vou viver? Eu vou viver em torno daquela situação ruim? Ou, ok, se a situação ruim foi ruim, mas eu tenho que passar e eu tenho que seguir minha vida. Sim. Tentando juntar as duas coisas aqui, a energia, essa questão de energia e a microfisioterapia. Muitas das nossas reações diante de um problema tem a ver com crença que a gente tem, que traz desde criança. Crença negativa, de escassez, enfim, bloqueios, né? Que talvez vêm naqueles espaços de mais vulnerabilidade, que você comentou. Sim. A pessoa, claro, tentando ter uma atitude mais positiva. Igual a gente comentou aqui, que o nosso cérebro vai pro lado ruim sozinho. E aí, tentando trazer pro lado bom, tentando treinar o cérebro para sempre pensar de forma positiva. Na microfisioterapia, talvez dá para ajudar nisso também? De algum jeito? Dá. Talvez. Ninguém vem assim com este objetivo em específico. Mas esse é difícil. Se for avaliar aqui na micro, a gente trabalha o ser como um todo. Sim, isso né? que é. E melhora sim, com certeza. Foi isso que eu pensei, porque você vai tratar de alguma coisa que de repente é uma ansiedade, né? Sim. Ou algum trauma psicológico, alguma coisa que eu acho que sim, a micro ela acaba facilitando para que a pessoa ela possa trabalhar os outros aspectos da vida dela. Então, sim. facilita, né? Tira aquela angústia, às vezes aquela taquicardia, falta de ar, não é? Ou a apreensão de roer as unhas, tudo mais. Então acaba ajudando bastante. E aí ajuda a pessoa a poder olhar outros aspectos da vida dela com mais leveza, com mais facilidade. Suponhamos que a pessoa tá para abrir uma empresa. Lógico que dependendo do que ela for fazer, do investimento que estiver fazendo, pelo menos um mês antes, você quase não dorme. Nossa, um grau de ansiedade terrível. Uma ansiedade absurda. Talvez, e claro, nessa fase, por mais que ele ou ela tenha já uma mentalidade de tentar pensar positivo no que vai dar certo. Sim. Vai dar certo. Mas talvez numa fase dessa, fazer a microfisioterapia junto vai com certeza ajudar a passar melhor. É ótimo. Vai contribuir. Muito. Nossa, porque a abertura é uma expectativa tremenda, né? É a exposição do essa angústia que você falou. né? A exposição física da pessoa. Sim. Né? Naquela expectativa de dar certo ou não. De dar certo e angústia. E empresa envolve muitas questões, né?
Ah, sim. Nossa, com pessoas jurídicas, burocráticas. Tudo quanto é coisa. Com tudo. E essa fase de você passar por ela, ao invés de repente, tomar algum remédio, fazer a microfisioterapia pode fazer, Sim, né? eu falo assim, né, é uma diferença grande, né, entre você passar por aquela situação ou você sobreviver àquilo, não é? Ou você passa e lida com aqueles conflitos de forma mais sábia, ou você somente sobrevive àquela situação e passou aquilo Sai e meio bambo. meio bambo, cambaleando e toca o barco. Então, realmente, se for pensar, né, dessa forma, a microfisioterapia pode te ajudar em praticamente todas as fases da sua vida que você Sim, que você encontra. enfrenta. Então, um exemplo, eu tenho pacientes que eu atendi desde lá de 2013, 2014, que hoje vem comigo a cada 6 meses, um ano, uma vez por ano. Sim. Então, a cada 6 meses, uma vez por ano, vem para fazer manutenção, para poder tirar um estímulo, para poder melhorar uma coisa ou outra. Ou estar com algum desafio, né? Seja na faculdade, no trabalho, e para passar por aquele desafio de forma mais fácil, consistente, mais coerente, né? Com mais equilíbrio. Com mais equilíbrio. Né? Diferente do que somente passar, de sobreviver e falar assim, ufa, fui pra guerra, voltei e ok. Pois é. O que pode acabar deixando traumas, sequelas, dependendo da dificuldade que foi aquela fase. Sim. Pode gerar pode gerar o pânico. Pode, dependendo da dificuldade do conflito ali, né, desenvolver psoríases, alergias. Sim. N situações, N sintomas, né? Eu acredito que, então, atuar de forma preventiva, já tendo em mente que a microfisioterapia pode ajudar bastante a você passar uma fase de desafio, então evita muita coisa. Muita coisa. Evita que fique gravado na célula aquela fase ruim. Sim, né? Evita que aquela reação mediante aquela situação ruim, ela se instale e se repita, né? Porque o nosso corpo, ele só vai repetir aquilo que ele já conhece. Sim. Tem algum caso bem, assim, atípico que você talvez tenha atendido até hoje? De alguma coisa de criança, que você viu talvez um resultado bem rápido ou algo que te chamou a atenção que você não esquece? Tem algum? Sempre tem. É? Sempre tem. É sempre, principalmente crianças, assim, sempre uma grata surpresa. Então, por exemplo, tem agora ela já tá com 1 ano, né? Mas eu atendo ela desde quando nasceu com algumas questõezinhas, atendi. E aí ela tava com medo de andar, então a gente fez uma sessão, no outro dia já tava andando. Ah, é? Então, bebês que não conseguem fazer cocô, com dificuldade na evacuação, faz e no outro dia já volta a fazer. Olha então, só. São casos talvez que facilitam, né, o desfraude, então isso sempre acontece. É sempre muito gratificante. Sim. Né? Teve sim um caso de uma paciente que ela é de Curitiba e ela tinha uma doença rara, autoimune, a nível de estômago, uma gastrite, misturado com gastrite e tudo mais. E aí nós fizemos o tratamento e 1 ano depois ela repetiu os exames e não teve mais nada. Então, aquele estado de doença autoimune, né, com foco ali no estômago, havia cessado. Melhorou. Total. Então, é como se aqui fosse o exame de uma pessoa e o outro que ela realizou de uma outra pessoa totalmente sadia. E a pessoa que talvez teve um câncer, só um exemplo, e aí removeu aquele câncer, talvez estava em algum lugar que teve como tirar tudo. Tirou, aí agora está numa fase assim de melhorar os hábitos, de fazer atividade física, de se alimentar melhor. Pode ajudar também. Sim, pode. O câncer, sem dúvidas. O câncer ele tem uma abrangência assim muito grande, né? Sim. O câncer ele geralmente tem algum aspecto assim emocional envolvido, né? Tem alteração dependendo, né, de tumor hormonal, celular ali, mas na micro ela ajuda muito. Porque exatamente você faz com que a tua célula consiga a respiração melhor, trazer o equilíbrio. Sim, né? Tumores, quando vem, sempre a gente tem um aspecto de uma mudança de vida, né? Porque câncer a gente remete muito, opa, e agora? O que eu vou fazer? Baque, né? Aquele baque. Sim. Então a gente tem uma mudança de vida. E a microfisioterapia, ela vem para facilitar isso, para ver outras perspectivas. Porque a pessoa talvez
sofre um abalo psicológico, né? Por tudo que passou. E aí, pelo fato da micro ajudar realmente a trazer esse equilíbrio, é muito válido, então, fazer nesse pós, né? Durante o tratamento, ele é também. muito bom, porque tumores tem N tipos de tratamento, né? Sim. Cirúrgicos, químio, rádio, medicamentoso, enfim, Sim. vários. Assim como doenças autoimunes. Não corre risco nenhum de aumentar. Não tem, né? não tem nenhuma contraindicação. De jeito algum, e não tem risco de aumentar, nada. Só vai ajudar Só a vai melhorar. facilitar a funcionalidade, só vai melhorar, isso mesmo. Sim. E você faz atividade física, né? Faço, fazia lá na sua academia, né? Agora que eu me mudei de clínica, fiquei um pouco mais longe, mas pratico. Mas e você é aluna da Vanessa. Sim, né? sou. E faz quanto tempo que você treina já? E atividade física eu sempre fiz. Desde de faculdade, da época da faculdade. Faculdade que eu não fiz muito. Depois. Mas depois que terminei, sempre. Mantenho. Sempre atividades variadas. Enjoo faz um tempo de uma coisa, outra. Mas o corpo ele tem que manter em movimento. Tem que manter. Não pode parar. Então, como a gente comentou da Vanessa, que a Vanessa é minha parceira junto no aplicativo, o Meu Melhor Corpo. E a gente grava. Agora, a gente vai gravar as aulas, até por conta do podcast aqui realmente, a cada 15 dias. Antes era semanal, agora a gente vai passar a gravar a cada 15 dias. Porém, você pode sugerir o tema dessa aula, de cada uma dessas aulas, no que abrange questão de treino, de alimentação, de fórmulas manipuladas. Na verdade, o aplicativo Meu Melhor Corpo, ele tem um cunho também clínico, porque ali a gente está colocando... A próxima aula que eu vou gravar agora vai ser para eliminar metais pesados do teu organismo. Tudo com ativos manipulados, tudo natural. Então, você não faz ideia do quanto essa questão de metais pesados que vem da poluição, a má alimentação, isso influencia no teu corpo, inflama teu corpo. A minha mãe tá tomando, eu fiz uma fórmula para ela, que é essa, né, que eu vou colocar lá, e só pelo fato de desinflamar o corpo dela, ela já mudou, já emagreceu, já até o rosto deu uma afinada. Como essa questão de inflamação impacta tanto no organismo? Muito. Isso já, então, perguntar para você. Na inflamação, a pessoa, porque é muita gente que vem com inflamação. E eu percebo até na nutrição, que eu vou fazer avaliação física, eu percebo que aquilo do peso da pessoa, muitas vezes não é gordura, é mais que ela está inflamada. Aquela retenção da inflamação, né? Isso. E a microfisioterapia pode ajudar a desinflamar também? Sim, porque busca aquele equilíbrio do organismo, né? Sim. Nesses casos, assim, de desintoxicação, mas porque essa parte de intoxicação, principalmente por metais pesados, os xenobióticos, né, plásticos e tudo mais, eles têm uma alteração hormonal nossa muito significativa. Então, leva uma alteração hormonal, né? Então, isso influencia muito e na microfisioterapia a gente consegue ajudar bastante. Mas o que eu utilizo muito na clínica são os aparelhos de luz de laser e LED, né? nos órgãos que estão responsáveis por essa eliminação, que é intestino, fígado, rins, né? E a parte pulmonar. Então, a gente trabalha nestes órgãos para poder estimular, acelerar este metabolismo para poder fazer essa eliminação. Eu quero fazer, hein? Sim, vou marcar um horário para você, conhecer. Porque é muito importante. E você coloca, por exemplo, no fígado ali. Fígado, né? Trabalha a parte manual. Primeiro tem que trabalhar a parte manual, tudo mais. Liberar algumas charneiras. Depois eu coloco a placa para poder melhorar esse metabolismo do fígado. O que é liberar o quê? Algo, eu chamo de charneira, né? Mas liberar algumas partes ósseas, né? Que estão envolvidas ali nessa movimento do fígado, né? A parte, tem isso também. Sim, toda a nossa arcada aqui da costela, quanto melhor essa mobilidade, melhor vai ter essa compressão do fígado. Aí você consegue fazer ali também. Tudo ali, tudo de melhorar manual. Essa mobilidade. E não dói? Não. Não dói de jeito algum. O algum. Júnior ficou curioso. Porque se doer, ele não vai. Não dói. Pode ir, Júnior. É tranquilo. Não, então, é um procedimento que, para
detox também, né? Claro. Sim, Aí você foca mais no fígado, por exemplo. Tudo que eu procuro fazer, estudar, né? Nunca é olhar por um ponto de vista único. Vou limpar somente fígado, né? Vai no conjunto. Mas é o conjunto, toda essa harmonia. Porque Sim. tudo isso influencia, principalmente ali na minha... O que mais me chama a atenção é a parte neural, né? Relacionado ao comportamento, é tudo como a gente fica. Sim. Mas o laser dá pra colocar no fígado, o negócio falou? Aí quanto tempo que pode ficar daí? A placa, ela tem um timerzinho ali específico de 10 minutos. Ah, tá. Mas eu posso repetir este ciclo 2, 3 vezes. No dia? No dia. Ah, tá. Então pode usar tanto bom. Posso, sim. Pode sim. Ah, não, legal. Bom, vamos fazer uma... O Júnior tem a página de links, Júnior? Deixa eu só fazer o último gancho aqui para vocês, que é a nossa página de links, que você está vendo aí na tela, que é para facilitar você que quer saber um pouco mais sobre a consulta, né, comigo, os planos da Academia WM, as ofertas que a gente tem ali. Então, todo mês tem 3, uma da academia, uma dos suplementos e uma da nutrição, da assessoria esportiva. Descendo ali, aí, como eu falei antes, a loja que já está quase pronta, o site da academia e a assessoria. Um pouco mais para baixo, a gente está fazendo algumas mudanças e o aplicativo ele vai passar até agora plano anual, semestral e o gratuito. Esse gratuito é onde você acessa a biblioteca de exercícios. E eu vou colocar QR Code em cada aparelho na academia, que você vai ler com o seu celular o QR Code e vai diretamente para o vídeo que mostra fazendo o exercício naquele aparelho. Que vai ajudar bastante a você não ter dúvida de como faz. É isso que eu estou fazendo lá. E aí, descendo os nossos protocolos, ali o método de hipertrofia com qualidade, que é onde você... Eu estou, na verdade, repaginando algumas aulas. Até o Júnior vai me ajudar depois. A gente está fazendo um negócio bem bacana, que vai ter por emagrecimento e para ganho de massa muscular. E as redes nossas ali, né? Com o podcast, Meu Melhor Corpo, e o canal do YouTube. Bom, o que você acredita que uma pessoa chegando até você, que assistiu o podcast, ficou curiosa para saber como é que funciona, como que ela faz para te achar? Bom, ela pode me encontrar pelas redes sociais, né? Da paulamanoeira.fisio, e também ligar na clínica. Então, quer passar o... É mais fácil me encontrar mais pela clínica, né? Que eu nunca sei de decor. Vou Mas pegar aqui. Pode pegar. Olha os males, né? Porque a gente não decora mais nada. Acostuma tanto ir no mesmo lugar que vai sozinho quase. Vai sozinho. Que é o 3346-8803, que é Clínica Levita. E o horário? 3346-8803. E pelo WhatsApp também, que é o 44 99909-7257. O horário é das 8 que você atende às 18. E sábado também? Sábado, geralmente eu faço curso aos sábados. Ah, né? tá. Então, quando eu não tenho curso aos sábados, eu atendo. Mas, né, geralmente, não. Então, começa a atender ali 7h30, mas a clínica mesmo abre 8 e vai até 6 horas. Paula, uma curiosidade. Você... É que não tem como gravar uma aula, por exemplo, né? Me passou pela cabeça agora. Porque para pessoa fazer em casa não dá, né? Não dá. Não tem como ela alguma coisinha, não tem como. Não tem como. A microfisioterapia aqui no Brasil, ela somente é liberada para fisioterapeutas fazer. Sim. Fisioterapeutas e veterinários, né, para fazer nos animais. Sim. Mas não tem como, porque são as duas mãos, é sempre as duas mãos que trabalham em conjunto. Nunca é uma mão só e a outra descansa. Eu pensei de talvez gravar uma aula por aplicativo, mas daí quem está assistindo teria que ter alguma coisa para ela fazer sozinha. Não dá para... Tem que ser você ali, porque a pessoa não vai saber pelo toque. Não dá, porque... É uma gramatura de toque específico, um ponto específico, um local. Essa gramatura que você falou que é de 5 gramas? Uhum. E você já tem, claro, a técnica de saber, de não passar nem um pouquinho. A gente já tem o feeling pra isso, né? A gente já consegue identificar. É bem leve. É bem sutil. Sim. Isso. Não passa e não pode nem passar e nem faltar.
Não, porque daí se tá demais, a gente já sabe, né? Porque não consegue Sim. encontrar nada. E se tá muito leve também não, porque aí Que é daí um carinho, então não é micro, não. Não, e micro, não, aí não é. Então não é. A criança, o bebê vai adorar. O bebê vai, mas aí não vai ter resultado, então não tem como, Daí é um carinho. né? Você quer deixar um recado para o pessoal? Bom, Da importância da microfisioterapia? Igual a gente falou aqui da prevenção. Deixa um recado para... sim. Bom, a microfisioterapia, como que eu posso resumir assim? Pode ajudar em tudo, né? Pode para o seu conhecimento, né? Para o seu autoconhecimento, para você ter um conhecimento sobre si, né? E poder se sentir, se perceber. Porque a doença, ela não vem assim. O sintoma, ela não vem de uma hora para outra. Ele vem avisando. Então, vocês é para ampliar muito mais a nossa consciência e o nosso conhecimento sobre nós, sobre o nosso corpo. Então, Sim. se eu posso indicar, façam microfisioterapia, né? Façam, procure na sua cidade, procure profissionais capacitados, mas faça, porque é muito bom. Então, eu Com certeza. digo por experiência, por paixão, porque eu praticamente somente trabalho com isso, e por saber o quanto de benefício isso leva à pessoa. Exato. Então, por isso. E por você tá vendo ali na prática, nos seus atendimentos, o quanto isso tem dado certo. O quanto tem dado certo e o quanto que as pessoas respondem bem. Tanto Então, é que estão há alguns anos com você. sim, tem pacientes aí de longa data. Então, se tem uma orientação que eu posso passar, procurem fazer, procurem conhecer. E isso é inexplicável e é inestimável, assim. Isso é válido para toda a vida. Eu fiquei curioso e eu vou querer fazer, pelo menos Sim. para conhecer, eu quero fazer, conhecer. Sim, vai ser muito bem-vindo. Vou marcar viu? com você. Paulo, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, viu? E vamos marcar mais uma vez para você voltar Sim, aqui, será tá? uma honra poder voltar aqui, Sim. viu? E para você que talvez ficou com alguma dúvida, pode mandar nos comentários, tanto da TV Maringá quanto no meu canal, que eu repasso para Paula e ela ajuda a te responder. Não se esqueça de se inscrever no canal da TV Band, da TV Maringá, e no meu canal também, no Meu Melhor Corpo. E um grande abraço para você, até o próximo podcast.